Olá, meu nome é Eliane Ebome de Ogum. Hoje nós iremos falar sobre dos principais pratos feitos dentro do candomblé, que é o acaçá. Antes da criação, da criação humana, nós éramos uma massa apenas. E o Batalá direcionou a Adjalá que fizesse a individualização desse prato, a individualização dessa massa. Então, o acaçá ele é utilizado para todos os orixás. Como nós somos também individualizados, os orixás também. Só que ele é um prato que ele pode ser servido a qualquer orixá. Hoje em dia, nós produzimos várias versões do acaçá. Principalmente o acaçá puro, né, que é só da massa. E essa massa, ela é preparada pelas mulheres que cuidam da cozinha, as iabacés. Essa massa é feita de milho branco. Ela é ralada, né, depois ela é cozinhada. E a partir do cozimento desta massa é que é produzida a massa do acaçá. E ela é individualizada através das folhas de bananeira. Então é feita uma massa só e desta massa é feita a divisão através das folhas de bananeira, que é uma forma de nós remontarmos esse ato religioso, esse ato africano constituído há tanto tempo. Hoje nós vamos conhecer uma forma diferente do acaçá, que ela é feita com alguns elementos a mais, que é o acaçá doce. Geralmente ele é servido após as festas, né, depois da alimentação, né, de todos os nossos convidados. Ela pode também ser servida como uma sobremesa, que fica muito gostoso. E nós hoje vamos ser presenteados com a produção desse acaçá feito pela nossa querida mãe Augusta de Oyá, né, que é a mãe do nosso Ilê Axé. O acaçá, como ele é uma comida ancestral, assim como todas as outras comidas, ela tem que ser feita com bastante rigor. Essas pessoas têm que estar preparadas, tem que ser feita com todo carinho, com toda a fé, com toda o conjunto de elementos que possam transformar esse acaçá numa energia vital, porque ele tanto vai fazer bem para o nosso corpo, como para a nossa energia vital, que é nosso ori. Então toda a comida que é produzida, seja a comida do orixá, seja a comida que é produzida para o AG1, os alimentos que são feitos pós, como no caso o acaçá doce, que pode ser uma sobremesa, todas essas comidas são feitas com muito rigor, cheia de detalhes, com muito carinho, sempre com muito respeito, todas elas com a sua peculiaridade, não é? Porque tem comidas que têm que ser feitas em silêncio, sempre com respeito. É feito da canjica, o acaçá ele é feito da canjica branca, justamente por respeito ao Batalá, que é o Senhor do Branco. Enfim, todas as nossas comidas têm um significado, e todos os significados dessas comidas são muito importantes para nós que fazemos parte desta religião. Como nós falamos desde o começo, o acaçá, assim como outras comidas, elas são ancestrais. Então ela vem de geração em geração. Então ninguém nasceu sabendo fazer nem acaçá, nem as outras comidas sagradas. E nós tivemos o privilégio de fazermos parte da casa de Mãe Joésia, o Ilê Axé, a Missão Orum, onde nós tivemos o privilégio de aprender bem, onde minha mãe Augusta teve esses valorosos aprendizados, e justamente dessas duas mulheres de Inhaçã é que vem o meu aprendizado, a quem eu devo todo o meu respeito e peço minha bênção. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa produção, que é onde vocês vão verem como ele é produzido, como é produzido o acaçá. Venham comigo. Espero que vocês gostem
de aprender com a nossa mãe Augusta de Oiá e que nós possamos nos encontrar por outras vezes. Um grande beijo a todos. Eu sou a Lorixá Maria Augusta de Carvalho. Eu sou de Iansã. Eu tenho uma casa de Umbanda e Candomblé. Estou aqui para ensinar a fazer o acaçá. Essa daqui é o milho que a gente tritura, faz a farinha. Aqui é o coco ralado que vai junto na panela para a gente fazer o anguzinho para poder formar o acaçá. E aqui é um pouquinho de açúcar e o leite. A gente prepara tudo branquinho porque isso aqui significa é a comida de Oxalá. Então, tudo que pertence a Oxalá, a gente faz tudo branquinho, sim, porque ele é a nossa segurança, é o nosso pai da doença, é a nossa paz, é para a nossa alegria, para tudo. Aqui nós temos a canjica, que nós tritura para fazer a farinha, um pouquinho do coco, que significa que isso daqui a gente rala, e um pouco de açúcar, um pouquinho de leite para fazer o pirãozinho, para fazer o acaçá. Tá, primeiro eu vou pôr a farinha. Depois eu ponho o leite. O açúcar. E o coco ralado. A gente precisa ir mexendo para não grudar no fundo da panela, porque comida do santo não pode ser queimada. E tem que deixar cozinhar um pouquinho para ficar com bastante liga para poder formar a bolinha direitinho do acarajé. Essa massa já está cozida. Agora eu vou virar ela aqui no prato, que é pra gente esfriar um pouquinho para poder fazer os bolinhos. Essa folha aqui ainda está do jeitinho que ela veio do pé. Essa daqui, ela já foi preparada para fazer o acarajé. Então, quando a gente prepara, ela fica escurinha assim. Quando ela vem direto da árvore, ela fica assim, mais verdinha. Aí a gente pode, ela fica totalmente assim. Daqui que a gente vai fazer o acaçá. Agora eu vou explicar para minha filha como é que faz com a massa para fazer o acaçá. Depois de todo aquele processo, está aqui pronto o nosso acaçá.
E eu desejo que cada um de vocês come um, que eu desejo muita paz e saúde para todos vocês. Como vocês puderam ver, o acaçá que a nossa mãe Augusta de Oiá produziu, e que está uma delícia com certeza, o acaçá ele tem todo um significado, né? A palavra acaçá quer dizer ecó, e ecó quer dizer corpo. Aí você pensa como pode os nossos ancestrais, mesmo apesar de todo o pouco conhecimento deles, terem essa visão de mundo que na verdade vem até hoje, né? Porque quando falamos do acaçá, falamos de um corpo inteiro. E quando nós individualizamos esse corpo, nós estamos falando de cada pessoa. Nós sabemos que todas as pessoas têm as suas diferenças, pensam diferente, fazem coisas diferentes, são de santos diferentes, né? E até de cultos diferentes. Mas todas as pessoas levam o acaçá, porque é uma comida universal para todos os orixás, para todas as divindades. Quando nós falamos da união, nós estamos falando de todos, nós estamos falando das nossas mães de santos, nós estamos falando das nossas equedes, né? Porque os nossos ogãs, por exemplo, se não existissem nossos ogãs, não teria toque. Se não houver toque, como vamos chamar as nossas divindades? Se nós falarmos de união, vamos falar também das nossas equedes, que é as grandes mães acordadas, que cuidam dos nossos orixás, enquanto eles vêm se fazer o transe aqui entre nós. Se nós falarmos em união, nós vamos falar de todos os cargos que todas as casas têm, né, com diferentes funções. E todas essas funções, elas têm que andar da melhor forma possível, o mais unificada possível, para que seja uma obrigação, seja um candomblé, seja qualquer manifestação de uma casa, tenha a melhor perfeição, seja feito tudo da melhor forma possível. Não só para os filhos, mas para todos que vão até esta casa. Quando falamos de união, falamos dos nossos iaôs, né, que eles também têm que estar bem unificados, com a opinião da mãe da casa, com a opinião da equede, enfim, de todos os outros irmãos. Temos que falar de um corpo único, porque temos que falar que todas as pessoas que fazem parte dessa mesma comunidade, elas têm que andar de braços dados, elas têm que ter os mesmos objetivos, elas têm que pensar igual. Quando essa união de pensamentos e objetivos, elas não conseguem caminhar dessa forma, alguma coisa se quebra, alguma coisa não vai dar certo. E é ruim para casa, é ruim para o pai, que cuida tanto, da mãe de santo, que cuida tanto para fazer tudo acontecer. É toda uma dedicação, é todo um esforço coletivo de todos para que tudo saia perfeito. Então, por isso também temos que parar e pensar no acaçá no momento que ele é individualizado, que nós estamos falando de cada um. Mesmo quando estamos falando das divindades dos orixás, sejam eles os santos quentes, os santos frios, sejam eles os santos de água doce, de água salgada, eles também se unificam, embora não tenham todas as suas peculiaridades, tenham todas as suas diferenças. É todos eles que formam esse nosso querido candomblé. Então tudo tem que ser bem unificado. E quando essa união não acontece, é porque o individual também pode ser que não esteja acontecendo da melhor forma possível. Porque para eu poder ajudar a minha Oiá a caminhar, eu tenho que estar pensando como ela, ou no mínimo respeitando o que ela está falando, porque ela é a minha mais velha. Se eu não conseguir fazer isso, como vou poder apoiá-la? Como vou conseguir ajudá-la nas coisas que ela tem mais sabedoria do que eu para fazer acontecer? Então, nesta hora, o individual se torna muito importante, assim como o acaçá individual. Eu preciso estar bem
comigo, eu preciso estar bem com a minha mãe de santo, eu preciso estar bem com os meus ebomes, eu preciso estar bem com os meus irmãos, eu preciso estar bem com os abiãs que estão chegando na casa, eu preciso estar com o meu ori energizado e saudável. Porque se todos estiverem com o mesmo objetivo, no mesmo foco, as coisas vão acontecer. E vão ser as coisas mais lindas, vão acontecer da melhor forma, vai tudo ser divino. Então eu preciso estar bem, todos os meus da comunidade têm que estar bem, nós temos que estar bem com a nossa IA, para que tudo saia perfeito, para que tudo saia da melhor forma possível. A importância de manter esse individual da maneira mais saudável e energizada é porque precisamos nos unirmos em determinadas horas nos nossos cultos. E quando nós, enquanto individual, não estamos bem, nós podemos prejudicar, fazer não andar direito o objetivo daquele culto que nós estamos pretendendo fazer. Então, tudo isso vocês podem ver que estávamos falando de uma massa. E agora nós estamos falando de um individual, da massa que foi dividida. Porque todas essas massas, elas têm que estar o mais dentro do mesmo objetivo, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Não só por nós, mas também pelo fato de que nós precisamos estar bem para que a pessoa que veio buscar aquele culto, seja uma obrigação, seja um ebó, seja um bori, um obi, ela veio em busca de ajuda, ela veio em busca de algo que ela acredita que nós vamos conseguir ajudá-la. E se o individual e o unido, quando nos unimos, não estiver bem encaminhado, seja um simples banho, a uma obrigação, uma iniciação, a um oiê, também não vai caminhar direito. E podemos prejudicar muito, não só a nós, mas principalmente a vida daquela pessoa que veio nos buscar. Então se trata de uma coisa muito séria, se trata de uma coisa que nós temos que estar sempre perguntando o quanto nós, quanto individuais, fazemos parte de um grupo que tem o mesmo objetivo, que tem a mesma intenção de ajudar as pessoas, de trazer amor às pessoas, amor próprio, para que essas pessoas possam crescer. E não digo crescer só no sentido financeiro, eu digo no sentido de personalidade, como ser humano, porque além de fazermos parte de uma massa, de uma comunidade, nós também fazemos parte de outras massas. Dentro do nosso campo profissional, né, nós trabalhamos com várias pessoas. E essa máquina, essa massa, ela tem que estar unificada, para que o nosso trabalho beneficie a sequência do trabalho dos outros, para que o final dessa obra-prima, desse trabalho que foi desenvolvido, seja o melhor, o mais perfeito possível. Nós também fazemos parte da parte de amigos. Muitas vezes, seja no trabalho ou na parte de amigos, tem aquele dia que um amigo pode ser que ele não esteja bem. Só que nós temos que estar bem, como pessoas de orixá, como pessoas que temos esse entendimento, para saber qual é a melhor palavra a colocar, ou talvez até o melhor momento de se silenciar. Porque talvez aquele não seja o melhor momento de você falar para o seu amigo, ou perguntar para ele o que está acontecendo. É simplesmente respeitar o momento dele. Quando essa unidade está bem formada, um sente no olhar do outro que o outro não está bem, que o outro precisa desabafar, que o outro está precisando de ajuda, que o outro está precisando se melhorar a sua estima. Nós criamos uma empatia maior com as outras pessoas. E por isso se torna muito importante pensarmos como
como uma unidade e como pessoas individuais, porque daí nós vamos passar a perceber as pessoas e aprender a respeitá-las. Mesmo no caso da família, né? Não tem como não dizer que a melhor família do mundo sempre tem as suas diferenças, mas enquanto somos pessoas individuais saudáveis, é que a gente também consegue perceber quando o nosso irmão, nosso tio, nosso pai ou nossa mãe não está bem, está precisando de algo mais, ou está até precisando que o restante da família se una para tentar achar a melhor forma de ajudar aquele que está precisando. Então, é impressionante como falar do acaçá, dessa massa inteira, que é uma coisa que vem dos nossos ancestrais, muito antes de nós pensarmos em mundo e enxergarmos aqui, consegue ser uma palavra tão sábia para nós nos dias de hoje. E até penso que isso hoje nos falta. Nos falta olhar para o lado, nos falta respeitar o outro, nos falta torcer pela vitória do outro, nos falta incentivar o outro, mostrar que o outro é capaz, às vezes até por egoísmo, medo. Se eu ensinar para ele como faz aquele trabalho, eu corro o risco dele tirar o meu emprego. Mas ninguém tira nada de ninguém, só tira de nós o que não é nosso. E se ele tirar, é porque com certeza ele está fazendo melhor que nós. Toda essa cultura do acaçá, se nós pararmos para refletir, ela nos traz uma sabedoria, é um ensinamento. É um ensinamento, porque nós vamos aprender que somos uma massa, que andamos juntos, onde um precisa do outro, onde um de alguma forma depende do outro, onde temos que nos respeitar como unidade, mas que também temos que nos preocupar quando nos individualizarmos, para que quando esta massa se une de novo, seja no objetivo cultural, religioso, profissional, social, as coisas continuem se harmonizando. Então, se vocês puderem, parem e reflitam sobre isso. Porque toda essa história do acaçá, para mim foi assim, muito rico parar para refletir sobre esse assunto, justamente pelo fato de pensar nisso, na massa única, como uma massa saudável, e que quando nós nos dividirmos, nós também seremos saudáveis, para que quando precisarmos nos unificar novamente, nós estejamos saudáveis e dispostos a fazer o que for preciso por quem quer que seja. Então é uma história que traz uma reflexão muito gostosa, muito importante, e que para mim serviu de lição, né? Nós estamos hoje aqui no Ile Axé Oiá, a casa de minha mãe Augusta, né? A nossa casa, assim, no sentido de que já existe, na verdade existe desde quando a minha mãe comprou o terreno, né, minha mãe? Foi. Desde quando a minha mãe comprou o terreno, porque na verdade, nessa época era uma época muito difícil. E minha mãe comprou esse terreno com a promessa de que parte dele seria para culto aos orixás. Né, mãezinha? Foi. A senhora quer contar um pouco dessa parte? Não, pode contar. Não? Não vai falar não? Não. Tá bom, então. Então minha mãe comprou esse terreno, foi com esta promessa, foi com essa ajuda dos orixás. E mesmo quando ainda ela não tinha oficialmente a casa, nós sempre tivemos as entidades da minha mãe nos ajudando em vários momentos, né? Ajudando meu avô, por exemplo, que era uma pessoa que ele teve um problema sério na perna, né, mãe? Efizema. Efizema. Conta essa parte. Conta. Pode contar, você já estava falando, pode falar. Meu avô teve um problema muito sério na perna e infelizmente chegou um quadro que o doutor chegou a desenganar a perna dele.
E através da Preta Velha, que inclusive é uma das donas da casa, né, que é a avó Benedita, ela veio e conversou com meu avô, que havia meios de socorrer a perna dele, e levou ele e minha avó para a praia, e lá ela fez uma simpatia com água do mar e areia. E graças ao orixá, graças à avó Benedita, meu avô viveu depois disso muitos anos e não precisou amputar a perna. Depois disso teve o Herê, né? Foi o primeiro Joãozinho, que era de Umbanda, que ele já pedia as festas, né, mãe? Já pedia as festas, então minha mãe sempre, festa de Cosme e Damião, ela fazia. E meu irmão mais velho sempre gostou muito da festa de Cosme e Damião, porque ele poderia chamar as crianças mais humildes aqui do bairro. E meu irmão ficava todo feliz de poder distribuir os doces, né, bolo para as crianças. Nós temos uma comunidade bem humilde, hoje não tanto, mas naquela época uma comunidade bem simples que tinha aqui perto. Aí foi mais ou menos há uns 13 anos, foi quando minha mãe deu oiê, recebeu o direito de trazer, né, os orixás para casa. Aí nós começamos a fazer toques, um deles foi para Ogum, depois fizemos outras festas, mas ainda era uma coisa ainda assim meio jogada, não oficial, né? Mas há 7 anos o Ilê Axé foi quando eu recebi meu oiê, meu irmão, meu filho, e aí nós juntamos junto com a minha mãe para fortalecer essa massa, novamente falando, e aí foi onde a gente começou a dar, né, mãe? Fazer o quarto do santo, a cozinha do santo, o barracão. E a partir dali nós começamos a ter as nossas atividades mensais, né? O que a gente não cansa de pedir ao orixá que seja o mais logo possível, porque a gente morre de saudade de ouvir o barulho do tambor, de ver as entidades, os orixás da minha mãe e dos filhos, de ver toda aquela alegria que acontece quando nós estamos cultuando as nossas divindades. Então a gente pede para o orixá, para o Batalá que nos individualizou e para todos os outros orixás, para Oxalá que nos abençoe muito esse ano e que nós sejamos dignos de ver essa pandemia acabar, para que a gente possa louvar os nossos orixás novamente, para que a gente possa nos unirmos novamente, porque a gente morre de saudade, morremos de saudade de poder visitar as outras casas de candomblé, né? De poder estarmos juntos, falando a mesma língua, falamos do que nós gostamos, né? Que é orixá, é candomblé, é toques, é cantos, é pessoas felizes, pessoas realizadas. Então, desde essa época, nossa casa, o Ilê Axé Oiá, existe, e existe um corpo, né? Nós sempre aqui dizemos que existe uma cabeça, que chama-se Augusta, existe um pescoço, que chama-se Vitor, Robson e Eliane, e existe um corpo, que são os filhos. Então isso tudo tem que estar alinhado da melhor forma possível, para que tudo dê bem, para que tudo dê certo, para que a casa cresça, para que todas as pessoas que nos procuram possam alcançar os objetivos delas, que nós possamos ajudá-las, se não ajudá-las dentro do que elas precisam, pelo menos com boas palavras, bons conselhos, dando o melhor que nós aprendemos a fazer, através dos nossos ancestrais, sejam eles do santo, ou sejam eles das famílias, porque até nisso o orixá nos abençoou, né? Nós temos uma família rica, que nos ensinou muitos princípios de sermos uma massa. E da mesma forma de nos individualizarmos e sempre que possível nos unirmos para relembrar histórias, para contar histórias dos que já viveram aqui nesse chão, como foi chegar aqui, coisas que aconteceram, coisas bonitas, coisas tristes, mas que nos fazem valorizar mais ainda cada pedaço de terra que tem
aqui dentro desse nosso terreno, né, mãe? A vida ela é muito interessante, né? Quando as coisas estão para acontecer, Exu, Orixá, eles fazem acontecer. E é só questão de respeitarmos o tempo, porque o tempo vai fazer com que as coisas se encontrem, né? Lá atrás, no começo, quando eu conheci Mãe Joésia, que foi por um caso... eu tinha vivido já muito com a minha mãe e sabia que às vezes acontecia algumas coisas assim, e eu via meu avô cuidando da minha mãe até ali. E eu acreditei que num caso assim, com outra pessoa, eu saberia o que fazer. Na verdade, meti os pés pelas mãos, porque eu não sabia nem por onde começar, né? E foi nessas que eu acabei conhecendo a Mãe Joésia devido ao problema que eu tive. Só que no começo eu me encantei muito, me encantei demais com a casa, eu me encantei com a festa, me encantei com as pessoas, mas eu ia assistir, era essa a minha intenção. E minha mãe, que na época estava um pouco afastada, mas sempre teve as entidades dela muito próximas a ela, falou para mim que eu estava escondendo alguma coisa dela. E eu tentei disfarçar, mas quem esconde o que de uma mulher de Inhaçã, não é? Ninguém. Aí minha mãe me deu aquela apertadinha delicada e eu acabei contando que eu estava indo no barracão e que eu tinha gostado. Ela me perguntou se era um lugar idôneo, de respeito. Eu disse que sim. E foi quando, passado alguns dias, ela me perguntou quando ia ser a próxima atividade. E eu disse que seria uma festa de baiano. E ela já me disse, olha, se não for lugar de respeito, nós vamos resolver lá mesmo, viu? Eu falei, não, mãe, podemos ir sim, é um lugar de respeito. E chegou o dia da festa, saímos, eu, minha mãe, meus irmãos, e fomos para a festa. Quando chegou lá, eu dei espaço para minha mãe entrar primeiro, mas na porta o baiano da minha mãe pegou ela. E a dona Sebastiana, a baiana da minha mãe de santo, Mãe Joésia, falou, meu amigo, eu só estava aguardando para a festa começar. Nisso já colocaram uma saia na minha mãe já entrou na roda, e o baiano já dançou, já brincou e já se familiarizou. E desde esse dia minha mãe nunca mais saiu, nem da religião e nem da casa. Minha mãe também, assim como eu, assim como minha família, somos todos iniciados pela casa de Mãe Joésia, né? O Ilhaxé e a Messão Urum. E foi essa casa que nos ensinou tudo o que nós sabemos fazer de melhor. E vida que seguiu e muitas coisas aconteceram, mas a vontade de estar junto nunca passou, né? Eu demorei um tempo ainda para fazer o santo, porque eu não tinha certeza se eu queria me envolver integralmente com o candomblé, por saber a seriedade que seria, até que Ogum me deu um grande motivo, que foi meu filho. Uma gravidez muito difícil e eu já tinha tentado médicos, várias formas de levar essa gravidez até o final, mas ainda assim corria riscos. E aí eu lembro que era uma saída da minha mãe e eu via ela saindo, se arrumando a roupa de baiana dela, e eu sentada no sofá pensei, tentei de tudo, só nunca pedi ajuda ao meu pai Ogum. E foi quando eu decidi subir e conversar com a minha mãe de santo, que quando eu me afastei, eu conversei com ela, ela entendeu a minha postura, mas sempre deixou a casa aberta para mim. E quando eu voltei, ela me tratou como se eu nunca tivesse saído e nos acolheu. Eu dei meu guri aos 6 meses, ainda assim o parto ainda teve algumas complicações, onde o Vitor teve que ficar internado por alguns dias. E os médicos diziam que ele ia ter problema respiratório, isso e aquilo. E eu levava muito ele para benzer, né? Porque ele era uma criança muito linda. E as pessoas diziam que se eu não tivesse muita fé, eu não criaria meu filho. E como era meu primeiro filho, eu não pensava, não passava
pela minha cabeça perdê-lo. E aí minha mãe de santo falou, minha filha, tenha fé, você só não cria se Ogum e Deus não quiser. Vamos logo fazer esse menino, vamos raspar tudo, vamos fazer o que precisa. E sinceramente naquele primeiro momento eu não tinha R$1 para poder falar de fazer uma feitura, principalmente de 2 pessoas. Mas Ogum foi tão generoso, minha mãe de santo, pai Sidney, foi muito generoso comigo. Meu cunhado Vatemilson foi muito generoso comigo. Todos os irmãos da casa, que eu não vou citar nomes por nome para não ser injusta com ninguém, todos ajudaram de alguma forma. Todos, sem exceção. Minha mãe então foi sempre uma rainha. Ninguém me faltou naquele momento. E aí o Vitor tinha 1 ano e meio, eu já estava com 26 anos. Foi quando nós iniciamos para Ogum e eu prometi a ele que enquanto vida eu tivesse, eu seria dele. Quantas vidas ele me desse, eu adoraria ter o privilégio de ser filha dele. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui sobre tudo isso que nós falamos esse dia. Gostaria de agradecer a participação de todos. Gostaria muito de agradecer a Jennifer, a Tatiane, por toda a ajuda, por toda a acolhida, pela paciência, né, por todo o carinho. Agradecer principalmente a minha grande mãe Augusta, né, por ceder o espaço para nós falarmos sobre orixá, falarmos sobre a importância de todas as oferendas. E espero ter a oportunidade de logo mais que a gente possa se ver de novo. Muito obrigada a vocês, de coração, pela paciência, por dar esse tempo para a gente, essa invasão de poder falar, poder explicar para o meu filho também. E agradeço muito, de coração, que o orixá abra cada vez mais o caminho de vocês. Axé. Assim como Axé. vocês estão abrindo da gente. Axé, a bênção, mãe. Oxalá nos abençoe. Obrigada, de coração.